Boa noite, amigos. Hoje eu queria falar sobre um pensador que ele não é conhecido no Brasil, ele tem pouco reconhecimento até internacional e muito polêmico, que é o Abimael Guzmán, que é chamado de Presidente Gonzalo, é um marxista que está preso lá em Callao, no Peru. Então, o que eu acho interessante nesse cara? É um cara que fez uma tese sobre Kant, depois sobre o Estado Democrático Burguês. Era o Tempo e o Espaço em Kant, depois o Estado Democrático Burguês. Um cara da área de filosofia, foi professor em Ayacucho. Então, o que é interessante destacar, que eu acho legal dele aqui? Ele era filho de um comerciante, teve apoio do pai, foi aceito pela madrasta, estudou em bons colégios. Ele, no racha lá nos anos 60, ele tomou partido da ala maoísta do Partido Peruano. E a partir do movimento estudantil, nessa cidade de Ayacucho, né, uma região pobre do Peru, ele passou a ser muito ativo nesse movimento estudantil que se ligou ao movimento indígena na região, nativo, né, digamos. Então ele aprendeu quechua, os alunos também casaram com mulheres nativas, né, e que falavam quechua e tal. Isso no começo dos anos 70. Né? Então, o movimento amadureceu e quando a ditadura militar peruana saiu do poder, muito desgastada, eles começaram uma movimentação. Então, uma das primeiras atitudes foi a rebeldia contra as eleições naquela região ali. Então, o partido que ele participou é o Partido Comunista Peruano, na linha de Mariátegui e tal, mas é conhecido como Sendero Luminoso. Muito polêmico o Sendero Luminoso. Então, o que eu acho interessante nas considerações no pensamento dele? O que ele provou de interessante? Ele mostrou que o maoísmo não é só aplicável à China, né? O maoísmo é universal, está ali num contexto inteiramente diferente no Peru, aqui no Ocidente, bem diferente da China. E olha que interessante a colocação dele aqui sobre o culto da personalidade. Ó. Aqui temos que recordar que a tese de Lenin sobre o problema da relação massas, classes, partidos, chefes. Consideramos que a revolução, o partido, a classe em geral geram chefes, geram um grupo de chefes. E toda revolução tem sido assim. Se pensamos, por exemplo, na Revolução de Outubro, temos Lenin, Stalin, Sverdlov e uns outros homens mais, um pequeno grupo. O mesmo na Revolução Chinesa. Também temos um pequeno grupo de chefes, o presidente Mao Tse-tung, os camaradas Kanchen, Xianxin, Shang, Chunshao e outros. Toda revolução é assim. Então, isso também se dá na nossa, na peruana, né? Não poderia ser exceção, ainda que toda regra tem exceção, a estrada do cumprimento de leis. Todo processo tem chefes, mas tem um chefe que se sobressai dentre os demais, segundo as condições. Não porque podemos ver todos os chefes com igual dimensão. Marx é Marx, Lenin é Lenin, presidente Mao é presidente Mao, e cada um é irrepetível e ninguém é igual a eles. Agora, interessante que ele fala do culto da personalidade. Olha, Khrushchev levantou o problema do culto da personalidade para combater o camarada Stalin, mas isso foi um pretexto, como todos sabemos, para no fundo combater a ditadura do proletariado. Hoje mesmo, Gorbachev volta a falar no culto da personalidade, como também o faz os revisionistas chineses Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, que é o Deng Xiaoping, né? Essa é, em consequência, uma tese revisionista que aponta em essência contra a ditadura do proletariado e contra as lideranças e chefes do processo revolucionário em geral, para decapitá-lo. Em nosso caso, o que há de concreto para decapitar a guerra popular? Nós não teremos ditadura do proletariado e sim um novo poder que se desenvolverá segundo as normas da nova democracia, ou seja, ditadura conjunta de operários e camponeses progressistas. O que em nosso caso apontamos, o que se trata é decapitar. Bem sabe a reação de seus seguidores, porque o fazem, porque não é fácil gerar chefes e lideranças. E uma guerra popular, assim que se desenvolve no país, precisa de chefes e de liderança, de alguém que a represente e que encabece, sim, de um grupo, e de um grupo capaz de comandá-la indubitavelmente. Em síntese, o culto da personalidade é a sinistra tese revisionista, que não tem a ver com a concepção de chefes que se liga a um leninismo. Então, boa colocação, né? Então, boa noite.